Eu sinto a necessidade da velocidade. Contato, 2 Foxbat se aproximando rapidamente pelo sul. Envie os Eagle 107 e 108 imediatamente. Os parâmetros da guerra se alteram a cada novo conflito, e a Segunda Guerra Mundial foi um dos que deixou isso mais explícito. Segundo Sun Tzu, a habilidade de alcançar a vitória mudando e adaptando-se de acordo com o inimigo é chamada de genialidade. Um bom comandante deve sempre estar atento às mudanças trazidas pelo agora, sempre procurando se atualizar e sair da sua zona de conforto. No final dos anos 30, com a projeção de uma provável guerra no Oceano Pacífico, alguns poucos militares do Japão e dos Estados Unidos apostaram no desenvolvimento de um novo tipo de embarcação, que, embora ainda fosse relativamente rudimentar, tinha o potencial de mudar totalmente o tipo de combate que se travava sobre as profundas águas do oceano: o porta-aviões. Apesar de ainda favorecer a construção de poderosos couraçados e cruzadores, a Marinha Japonesa contava com 10 porta-aviões operacionais antes do início das hostilidades com os Estados Unidos. A utilização da aviação naval fora resultado da mudança de doutrina da Marinha Japonesa, encabeçada pelo almirante Isoroku Yamamoto, que já contemplava a eficácia da combinação de embarcações e aeronaves há um bom tempo. Yamamoto sabia que, independentemente do número de embarcações e armamentos que o Japão dispusesse, a capacidade industrial dos Estados Unidos facilmente conseguiria sobrepujar quaisquer esforços da frágil indústria japonesa num esforço de guerra, o que veio realmente a acontecer. Para conter o ímpeto americano em seguir com hostilidades, entretanto, o almirante Yamamoto planejou um golpe decisivo no início dos combates, uma forma de minar fatalmente o moral americano e quaisquer meios de resposta militar rápida que os americanos dispusessem. E então, após meses de preparo, Pearl Harbor foi atacada. No dia 7 de dezembro de 1941, um enxame de caças e torpedeiros japoneses atacou a maior concentração militar americana no Pacífico. Couraçados, cruzadores, destroyers e inúmeros outros tipos de embarcações foram afundados ou severamente danificados nas águas rasas da base naval, em um ataque preciso que também causou sérios danos à infraestrutura da ilha. Com a perda de apenas 59 aviadores, a Marinha Japonesa havia atacado o coração da frota norte-americana, causando danos que até mesmo o Titã industrial levaria um bom tempo para se recuperar completamente. Estava comprovado, de maneira histórica e efetiva, o que um porta-aviões poderia fazer. Muito mais do que um meio de se levar uma força de ataque ligeira e precisa a grandes distâncias, o porta-aviões é uma arma de dissuasão e reafirmação do poder geopolítico, um meio de se estabelecer dominância e intimidar possíveis inimigos, uma das armas mais temidas até hoje. Mas o que muitos esquecem é que toda vez que temos uma nova arma tomando destaque no campo de batalha, logo aparecerão medidas para se anular as vantagens que ela oferece. Foi assim com o desenvolvimento do submarino, que inicialmente causou caos nas marinhas desavisadas, mas que logo foi vítima dos sonares, hidrofones e cargas de profundidade, que fizeram com que os próximos submarinos fossem mais silenciosos e viajassem em maior profundidade, o que levou a medidas de destruição de submarinos ainda mais eficientes e assim por diante. Não foi diferente com o porta-aviões. Esses símbolos de poder, que com os anos foram aumentando em deslocamento e imponência, se tornaram o coração operacional das principais marinhas do mundo, e junto com esse cargo veio também um grande alvo pintado nos decks de todos esses grandes titãs de aço. Com vistas à defesa dos porta-aviões, diversas aeronaves foram criadas com a finalidade de defender a embarcação de possíveis inimigos. Nos anos 60, com mísseis antinavio disparados por outros aviões e navios ficando mais modernos, como os K-22 soviéticos, a proteção dos porta-aviões deveria ficar a cargo de um avião rápido, com fácil mobilização,
que conseguisse empregar as tecnologias avançadas necessárias para a interceptação. Em 1961, o presidente John F. Kennedy apontou Robert McNamara para ser seu secretário de defesa. Neste período, a Marinha e a Força Aérea norte-americana estavam à procura de uma nova aeronave para satisfazer as necessidades específicas de cada arma. A Força Aérea desenvolvia o projeto TFX e a Marinha o FADF, de Fighter Air Defense Fleet, ou Caça de Defesa Aérea da Frota. Ambos os projetos tinham como requisitos similares um avião que fosse supersônico, birreator, levasse 2 tripulantes e que tivesse grande capacidade de combustível e armamentos. McNamara, entretanto, considerava que o governo americano gastava desnecessariamente recursos em diversos projetos. Ele não entendia a necessidade de se ter diversas aeronaves para propósitos diferentes e considerava a miríade de aviões da frota americana um grande exagero. Por isso, ainda que a contragosto dos militares da Marinha e da Aeronáutica, unificou os 2 projetos em um só, favorecendo as características da Força Aérea, com o mesmo caça tendo que ser adotado para a Marinha com algumas modificações para ser operado embarcado. A maioria das empresas de aviação americanas procurou submeter uma proposta ao projeto, visto que seria uma aeronave que iria realizar missões muito diferentes, substituindo caças icônicos como o F-8 Crusader, o F-4 Phantom e até mesmo o F-104 Starfighter. Entre as concorrentes estava a Boeing, que era famosa por construir grandes aeronaves subsônicas para transporte. Como os requisitos específicos de cada força eram muito abrangentes, visto que a Força Aérea desejava um avião para ataques nucleares a baixas altitudes e a Marinha queria um rápido interceptador com um radar poderoso, a empresa decidiu submeter 2 projetos diferentes. O modelo 818 iria ser encaminhado para a Força Aérea e o modelo 818N seria encaminhado para a Marinha, em que as 2 aeronaves compartilhariam 50% dos seus componentes, cada uma apresentando um foco diferente para a missão. Isso, entretanto, fez com que o projeto da Boeing fosse consideravelmente mais caro que os outros projetos. Do outro lado, havia uma união da General Dynamics, que nunca havia construído um caça naval, com a Grumman, uma das maiores e mais eficientes projetistas de caças navais da história, com aviões como o F-4F Wildcat e o F-6F Hellcat. Durante muito tempo, era uma tradição da empresa nomear suas aeronaves de caça embarcada com nomes relacionados a felinos, e essa tradição continuaria em seu novo projeto. Entretanto, a Boeing acertou ao desenvolver aviões diferentes, pois a concepção de McNamara de se projetar um caça único para a Marinha e a Força Aérea não agradava aos militares da comissão de escolha. Os engenheiros da Boeing então resolveram favorecer as características que a Força Aérea pedia, já que era o principal cliente envolvido. E após a análise de todos os projetos, a ideia da Boeing fora completamente aceita pela Força Aérea, ainda que contrariando uma das principais propostas do programa FTX, que era a economia de recursos. Todavia, um curto tempo após a confirmação, a Força Aérea recuou e cancelou sua escolha, em razão do motor escolhido para o avião, o General Electric MF-295, que era apenas um projeto, ainda não tendo um protótipo construído. A Marinha havia também rejeitado a proposta, fato que aconteceu mais uma vez durante a chegada da segunda rodada de submissões de projetos. Na terceira tentativa, mais uma vez a Força Aérea aprovou o projeto, e mais uma vez a Marinha o rejeitou. Os almirantes não aceitavam um design que não conseguisse abranger completamente as necessidades requisitadas, e não iriam se render aos desejos de McNamara. Como resultado, os almirantes foram imediatamente todos transferidos para a reserva pelo secretário, e em seguida veio a quarta e última rodada do processo. As opções apresentadas foram uma versão inicial do F-111, com uma versão denominada F-111B para a Marinha do consórcio Grumman General Dynamics, e o 818 da Boeing,
em que ambas foram consideradas muito satisfatórias. Com um design exótico de entradas de ar na parte superior da fuselagem, a ganhadora do processo acabou sendo a Boeing. Ainda que fosse mais barato para se produzir do que o concorrente da Grumman, a economia de recursos com as peças comuns aos outros aviões era bem menor do que o esperado. Somado a isso, havia as dúvidas de McNamara sobre a capacidade da Boeing de produzir um caça supersônico com capacidade de ser embarcado, superior às outras duas maiores fabricantes de caças navais do mundo, o que o motivou a alterar a escolha do projeto para a proposta da Grumman General Dynamics, gerando o lendário F-111 Aardvark. Aardvark é uma palavra de origem africana que nomeia um animal parecido com um porco, com grande e longo focinho, que lembrava o nariz de uma aeronave. O F-111 fora o primeiro avião a contar com um novo tipo de asas, as asas de geometria variável. Com essa configuração, o piloto poderia alterar, no solo ou em voo, o ângulo que as asas fazem com a fuselagem. Utilizando essa possibilidade, o avião poderia voar com as asas abertas, aumentando a sustentação e possibilitando voar em velocidades mais baixas e sem entrar em stall, e decolar com mais facilidade, ou recolhê-las e diminuir o arrasto, podendo alcançar velocidades mais elevadas sem comprometer a estrutura e economizando combustível. Havia também um meio termo para engajar em curvas durante combates aéreos a velocidades elevadas. Os pylons, ou cabides onde ficavam suspensos os armamentos, também rotacionavam para oferecer o menor arrasto possível. Essa característica revolucionária veio a influenciar aeronaves posteriores, como o Sukhoi Su-17, o Mikhail Gurievich MiG-23, o Panavia Tornado e o Sukhoi Su-24. O desenvolvimento de tal propriedade das asas foi bem complicado, com as versões iniciais do F-111 apresentando rachaduras microscópicas em sua estrutura, que eram submetidas a grandes quantidades de estresse estrutural. A versão para a Força Aérea do F-111 fora bem recepcionada, pois havia introduzido uma grande quantidade de tecnologias inovadoras para a época, como o uso de afterburners, ou pós-combustores, e uma célula de fuga, que poderia ser ejetada em caso de emergência, levando a tripulação de 2 homens que se sentavam lado a lado, além de poder empregar armamentos guiados a laser. O F-111 tinha 5 metros de altura, 19 metros de envergadura e 22 metros de comprimento, e viu intenso combate no Vietnã em 1968 até a Guerra do Golfo, em 1991, com suas últimas variantes sendo aposentadas nos anos 2000. A versão para a Marinha, entretanto, não viu tanto sucesso. Com a versão inicial do F-111B apresentando peso excessivo, com 5 toneladas a mais do que foi permitido, foi necessário refazer o desenho e parte do projeto. O F-111B contava com um nariz mais curto que a versão da Força Aérea, para poder ser acomodado nos porta-aviões. Também foram testados os mísseis de longo alcance AIM-54 Phoenix nos protótipos, mas problemas de desempenho assombraram o projeto até o fim. Sem a força necessária para conseguir defender a frota em tempo hábil, a versão naval do lendário F-111 fora cancelada em julho de 1968. Agora, a Marinha precisava rapidamente de um vetor que conseguisse defender o maior símbolo do poderio militar da Terra, e no menor prazo possível. E ninguém melhor do que a Grumman Aircraft Corporation para satisfazer o seu pedido. Ganhando um contrato para pesquisar o design de um novo caça a jato supersônico embarcado em 1966, os especialistas da Grumman chegaram ao Design 303. Graças à grande influência do seu gerente de projetos, o vice-almirante Thomas Francis Connolly Jr., e ao chefe de operações navais, o almirante Thomas Hinman Murray, somada à tradição de nomear caças navais com nomes felinos, nascia o Gato do Tom, ou Tomcat. O projeto 303, que mais tarde ganharia a nomenclatura de F-14 Tomcat, tinha a missão de substituir a frota dos F-4 Phantom, além de apresentar características de manobrabilidade superiores ao mesmo. Durante os combates no início da Guerra do Vietnã, fora observado que as aeronaves MiG-21
possuíam uma performance superior nos quesitos de combate aéreo próximo e em possibilidades de manobras. Os rápidos, mas ainda assim pesados F-4 sofriam quando engajavam os pequenos e ligeiros MiG vietnamitas, que contavam também com canhões, coisa que as versões iniciais do F-4 não possuíam, pois uma doutrina falha norte-americana acreditava que os combates aéreos só seriam desenvolvidos com mísseis ar-ar. Muitas oportunidades de abate foram perdidas quando pilotos americanos se encontravam a uma pequena distância do inimigo, mas não podiam derrubá-lo devido à distância mínima de travamento dos mísseis ou mau funcionamento dos mesmos. A lição havia sido aprendida, e com base nela, agora surgiria uma lenda. A Marinha iniciou então o programa VF-AX, ou Avião de Ataque e Caça Experimental, que após o fracasso do F-111B, pedia uma aeronave com velocidade máxima de Mach 2.2, 2 tripulantes, 2 motores, com assentos em tandem, um atrás do outro, e que contasse com um canhão Vulcan de 20 mm de alta cadência para combate aéreo aproximado. A aeronave deveria contar com um sistema de armas moderno, com capacidade de empregar mísseis AIM-54 Phoenix, AIM-7 Sparrow e AIM-9 Sidewinder. O design da Grumman foi um dos finalistas e conseguiu ganhar a concorrência no início de 1969. A nova aeronave iria herdar algumas características do seu falecido antecessor, o F-111B. O sistema de radar AWG-9 banda X Pulse Doppler fora incorporado ao projeto, dando ao F-14 a capacidade de combate BVR, de Beyond Visual Range, ou além do campo visual, o que possibilitava ao Tomcat travar e disparar mísseis bem antes de ser detectado pelos radares soviéticos, ou muito antes de sequer ser visto por um piloto atento, sendo perfeito para a missão de interceptação de aeronaves hostis que quisessem atacar a esquadra. Seus 2 motores General Electric F-110 GE-400 ficavam lado a lado na parte traseira da aeronave, gerando quase 28.000 libras de empuxo. Essa potência permitia à aeronave chegar a 2.500 km/h e a 15 km de altitude com uma autonomia de 3.000 km. Acima de cada motor na fuselagem sobressaíam 2 enormes estabilizadores verticais, cada um com um leme, com um pequeno ângulo entre si que os fazia não ser paralelos. O cockpit do Tomcat era espaçoso para sua tripulação de 2 militares, um piloto e um oficial de interceptação por radar. Na posição do piloto, na parte superior do painel de instrumentos, havia um HUD, ou Heads Up Display, uma espécie de equipamento que projeta as informações mais vitais em uma peça de vidro transparente. No centro ficava o painel de manobras de combate aéreo, que apresentava as condições dos armamentos a serem empregados, com um display de indicador vertical bem grande logo abaixo, que complementava as informações do HUD. O manche ficava situado entre as pernas do piloto, com a manete para controlar a potência na esquerda. A disposição dos assentos era em tandem, com apenas o piloto tendo acesso aos instrumentos que comandam as manobras do avião, como o manche. O oficial de interceptação era encarregado de operar os bastante complexos e numerosos sistemas de armas, bem como o radar da aeronave, sendo essa a razão para o requisito de 2 pessoas para se aproveitar ao máximo as características do F-14. O trem de pouso era reforçado para sustentar os bruscos e intensos pousos em porta-aviões, além de contar também com um gancho na parte inferior para se prender ao sistema de freio no convés, constituído por cabos de aço resistentes que seguravam a aeronave e eram amortecidos até o avião parar completamente. Com 10 pontos duros nas asas, o F-14 conseguia levar um verdadeiro arsenal para a sua missão prioritária, a de patrulha aérea de combate. Podia combater a pequenas distâncias com seu canhão Vulcan 20 mm e seu Sidewinder que perseguiam leituras infravermelhas,
a médias distâncias com seus mísseis de radar Sparrow ou derrubar inimigos a até 200 km de distância com seus mísseis AIM-54 Phoenix. Para evitar atrasos burocráticos, a Marinha pulou a fase de construção de protótipos e já iniciou a construção em série da aeronave. O primeiro modelo foi o F-14A, com 478 exemplares entregues para a Marinha e, curiosamente, 79 exemplares entregues para o Irã. No início dos anos 70, o Irã ainda era um dos grandes aliados dos Estados Unidos, e a Força Aérea Imperial Iraniana requisitava uma aeronave que pudesse interceptar os MiG-25 que efetuavam voos de reconhecimento sobre seu território partindo da União Soviética. Foi então oferecido o melhor interceptador americano da época, só que sem alguns componentes sigilosos e com um motor menos potente. Em 1979, entretanto, houve a queda do governo do Shah, e o Irã se tornou uma república islâmica, que cortou a maior parte de suas relações com os países ocidentais. Em razão disso, houve um embargo de muitos produtos ao país, especialmente de armamentos. E por essa razão, após a aposentadoria dos F-14 em 2006, todos os aviões que não seriam expostos em museus ou preservados em outros locais foram destruídos para evitar que quaisquer peças sobressalentes pudessem chegar às mãos iranianas. Essa é a razão de ser extremamente raro avistar qualquer modelo do F-14 nos dias atuais. O Tomcat participaria da retirada de Saigon por parte dos Estados Unidos em 1975, mas não chegou a entrar em combate. O batismo de fogo do F-14 seria em outro lugar, bem longe dali, nas águas internacionais próximas à Líbia. Em 18 de agosto de 1981, a 6ª Frota Norte-Americana, liderada pelos porta-aviões USS Nimitz e USS Forrestal, chegou ao Golfo de Sidra, na costa da Líbia. Iniciando exercícios militares em águas internacionais, a Força-Tarefa autorizou a decolagem de aeronaves de alerta antecipado E-2 Hawkeye, escoltadas por caças F-4 e F-14. O envio dessas aeronaves ao redor da área de exercícios tinha por finalidade detectar quaisquer agressões por meio do alerta antecipado. A área para o treinamento não havia sido escolhida aleatoriamente. Em 1973, o ditador líbio Muammar al-Gaddafi declarou que toda a região do Golfo de Sidra era propriedade do seu país, o que ia de encontro às convenções internacionais. Em razão disso, em mais de uma ocasião, aeronaves líbias atiraram contra aviões americanos após eles passarem ao sul da linha imaginária criada por ele, batizada de Linha da Morte. O presidente Ronald Reagan, ao assumir o cargo, decidiu desafiar o ditador líbio e então autorizou a Operação Liberdade de Navegação no Golfo de Sidra. Esse tipo de ação militar pode ocorrer quando um país começa a fazer demasiadas ações contra o tráfego livre em áreas reconhecidas como águas internacionais e tem por objetivo intimidar o agressor e fazê-lo cessar as hostilidades. Quando a Marinha estava definindo as regras de engajamento das aeronaves americanas e perguntaram ao presidente o quanto os aviões deveriam perseguir os inimigos, Reagan respondeu: até o hangar se for necessário. Com o início da operação, a maior parte das aeronaves interceptadoras líbias foi enviada para afastar os aviões americanos que transgrediam a Linha da Morte. 2 MiG-25 Foxbat foram detectados se aproximando da área de treinamento. Para afastá-los, decolaram os F-14 pilotados pelo tenente Lawrence Mujinsky e pelo seu ala, ambos do porta-aviões USS Nimitz, pertencentes ao esquadrão VF-41. O tenente Mujinsky pilotava o Fast Eagle 107. Assim que receberam as ordens de interceptação, os dois caças F-14 aceleraram até Mach 2.3
e seguiram em direção às aeronaves hostis. A incrível aceleração do F-14 os empurrara até o fundo dos seus assentos, e não chegaram a ouvir o estampido sônico efetuado pela aeronave ao passarem pela barreira do som. Os MiG inimigos, com seus sensores completamente confusos pela ação do EP-3 Orion e EA-6B Prowlers de guerra eletrônica, nunca veriam os rápidos aviões se aproximando. O ala do tenente Mudzinski, assim que avistou o par de aeronaves inimigas, passou rapidamente por elas e, puxando uma considerável carga G a uma velocidade estonteante, se colocou em posição logo atrás dos inimigos. O oficial de interceptação do Eagle 107, situado no assento de trás, sacou uma máquina fotográfica e tirou a foto do piloto da aeronave inimiga, que ficara perplexo ao notar que o avião inimigo não só chegara sem ser notado, como agora debochava dele. Em seguida, o piloto líbio recebeu um gesto obsceno feito com as mãos pelo oficial de interceptação do Eagle 107. Após o estranho encontro, ambos os MiG-25 imediatamente romperam seu padrão de voo e retornaram para suas bases. O dia 18 de agosto contabilizou cerca de 70 interceptações similares, em que os americanos comentavam que a parte mais emocionante era tentar se comunicar com os pilotos líbios durante as interceptações. Com os navios de combate dos Estados Unidos navegando abaixo da linha de morte, o governo líbio pensou se tratar de uma invasão, colocando todo o poderio militar em prontidão. Como retaliação, iriam preparar ataques de interceptação nos dias seguintes. No segundo dia de operações, o plano para proteger a área de treinamento era o mesmo, com os E-2 dando alerta antecipado e os F-14 realizando patrulhas de combate. O tenente Mudzinski, no Fast Eagle 107, estava em missão mais uma vez, mas agora como ala do comandante Hank Kleeman, no Fast Eagle 102. Após uma hora de patrulha no seu setor definido, às 7h15 da manhã, o comandante Kleeman iria retornar junto com seu ala para o porta-aviões, quando seu oficial de interceptação detectou um contato não identificado 120 quilômetros ao sul, se aproximando de sua zona de responsabilidade. Ambos os F-14 tentaram um contato com o E-2 Hawkeye, que estava orbitando perto de sua posição, mas devido ao volume de comunicações de rádio, a aeronave não recebeu a comunicação dos dois. Entrando em uma formação Loose-Deuce, desenvolvida no Vietnã, o Fast Eagle 107 ganhou uma altitude de 4.000 pés em relação ao seu líder e se colocou um pouco atrás e à direita dele. Após as manobras, o contato inimigo começou a se deslocar na direção de ambos. Decidiram então realizar uma interceptação chamada de Eyeball Shooter, ou interceptação olho atirador. Nesta manobra, a aeronave que serve de olho vai de encontro ao inimigo, enquanto a atiradora se esgueira por trás dos inimigos para destruí-los. O comandante Kleeman serviu como olho, enquanto o tenente Mudzinski serviu de atirador. O que Kleeman não esperava, todavia, era que não se tratava de apenas um avião inimigo, mas sim de dois. Os dois Sukhoi Su-22 líbios voavam tão próximos um ao outro que a assinatura de radar parecia a de uma única aeronave. O operador do avião radar próximo avisou que havia interceptado uma transmissão de um dos caças, dizendo que estava pronto para atirar, algo que aconteceu apenas segundos depois. O Su-22 que liderava a formação disparou um míssil K-13 contra os F-14, que saíram ilesos de tal agressão, pois o míssil perdera o rastreio devido à impressionante velocidade de interceptação dos dois grupos. E então, pelo rádio, o comandante Kleeman instruiu o tenente Mudzinski: "Você pega o cara que atirou na gente, que eu vou atrás do ala dele." Após a ordem, os dois F-14 se posicionaram atrás do Su-22, que tentaram tomar medidas evasivas. Kleeman então se aproximou do Su-22, mas o líbio estava indo em direção ao sol nascente. O sol atrapalhou o sistema de rastreamento de mísseis que seguiam ondas infravermelhas, e seu oficial de interceptação precisou de 10 segundos para se certificar que o armamento iria seguir a fonte correta. Com o gatilho pressionado, a aeronave tremeu um pouco com a ativação e soltura do míssil Sidewinder, que deixou uma trilha de fumaça branca enquanto corria em direção à cauda do Sukhoi,
que tentou efetuar manobras evasivas, mas logo sofreu o impacto. O míssil acertara as superfícies de controle da aeronave, inutilizando-as por completo. O piloto líbio logo em seguida ejetou e a aeronave caiu no mar. Enquanto isso, Mudinski também se posicionou atrás de outro MiG e, ao receber a confirmação de abate por seu líder, perguntou: "Comandante, quer que eu derrube o meu?" "Afirmativo. Derrube ele", replicou Kliman, dando a Mudinski possivelmente a melhor frase que um piloto de caça pode escutar. Ao tentar utilizar seus mísseis Sidewinder, Mudinski percebeu que um deles não funcionava e não conseguiu dispará-lo. Ao tentar usar o radar de curto alcance, percebeu que também não funcionava. E o Su-22, aproveitando a janela de ação, fez uma curva fechada e puxou 6 Gs, tentando tirar o inimigo de sua cauda. Mudinski então disparou seu único Sidewinder funcional, que inicialmente perdeu o rastreio e passou direto pelo avião hostil. Imediatamente, Mudinski fez a troca pelo canhão Vulcan de 20 mm, mas seu míssil disparado subitamente retomou o rastreio, puxou incríveis 45 G e atingiu o desprevenido caça líbio. Assim que o abate foi confirmado, ambos receberam uma transmissão do USS Nimitz. "Eagle 102, Eagle 107, aqui é o USS Nimitz. Estão autorizados a se defenderem." Aqui é 102 e 107. "Temos 2 inimigos abatidos confirmados." Todo o engajamento havia durado apenas 3 minutos e 44 segundos. Os líbios haviam entrado na zona de perigo e haviam sido destruídos nela. E hoje, o Eagle 102 está sendo restaurado e preservado para a exposição. Muammar al-Gaddafi ficaria marcado por esse incidente durante décadas, onde em mais de uma ocasião tentou se vingar das forças norte-americanas. A operação fora considerada um sucesso e havia conseguido, em grande parte, restaurar a independência das águas internacionais na região para quaisquer embarcações. Um resultado que, entretanto, não duraria por muito tempo. No mesmo local em que 8 anos antes haviam ocorrido os eventos descritos, o porta-aviões USS John F. Kennedy se deslocava em águas internacionais em direção a Israel e aproveitava a ocasião para uma demonstração de força por meio de exercícios militares com suas aeronaves. Perto do meio-dia, uma formação de 2 F-14, os Gypsy 202 e 207, estavam acompanhando os exercícios de uma formação de A-6 Intruders, que treinavam em uma zona afastada da costa líbia. Após detectarem sinais no radar, chegaram à conclusão de que se tratavam de aeronaves hostis partindo da cidade líbia de Tobruk. "Gypsy 207, contato na direção 75 a 100 km. Parece uma formação com 2 a 3.000 metros de altitude." A confirmação veio de um Hawkeye que voava por perto, que informou se tratar de um par de MiG-23, conhecidos como Floggers pela OTAN. Os F-14 então foram instruídos a realizar uma interceptação padrão das aeronaves com a finalidade de impedi-las de atrapalhar os exercícios. Devido às sequenciais atitudes do ditador Gaddafi, que anos antes explodiram um avião civil sobre a Escócia e naquele momento procurava produzir armas químicas, novas ordens de engajamento autorizavam os pilotos americanos a abater quaisquer aeronaves que não obedecessem às ordens de não interferir nos treinamentos. O Gypsy 207 era pilotado pelo comandante Joseph Connelly, sendo seu oficial de interceptação o comandante Leo Enright, e o Gypsy 202 era pilotado pelo tenente Herman Cook. Quando confirmaram a direção dos MiG-23 inimigos, concordaram em virar para a esquerda, tomando o rumo leste. Os MiGs, que vinham pelo sul, copiaram a manobra dos americanos e viraram para a direita, também rumando para leste. Sabendo das limitações dos radares soviéticos, ambos os Tomcat despencaram 6.000 metros rapidamente, ficando a apenas 1.000 metros de altitude. Com essa manobra, os radares e os mísseis dos MiGs não conseguiriam distinguir os aviões da interferência que vinha do oceano. Os F-14 agora faziam uma pequena curva para a esquerda, deixando os MiG perto da proa de sua cauda por breves momentos, enquanto recebiam a autorização do porta-aviões para realizar a interceptação do jeito que achassem melhor. Os Flogger perceberam o momento e aceleraram com tudo
tudo o que tinham para deixar os F-14 para trás. Os americanos continuaram realizando curvas para averiguar as intenções dos pilotos líbios, e após a quinta rodada, os MiGs espelharam o movimento dos Tomcats, sinalizando que era hora da ação. Agora, as duas duplas estavam em rota de colisão, com a dupla americana vindo do norte e os líbios pelo sul. Assim que os MiGs entraram no alcance do radar do F-14, o Gypsy 207 rapidamente disparou um míssil. Fox 1, Fox 1. O míssil guiado por radar Sparrow havia sido disparado pelo oficial de interceptação do Gypsy 207, mas na emoção do momento, ele não havia seguido todo o checklist de disparo e surpreendeu o comandante Connelly. Devido a uma falha mecânica, o míssil errou o alvo e segundos depois o Gypsy disparou outro Sparrow. Mas o míssil não conseguiu travar no alvo propriamente e se perdeu na imensidão do mar. Com a distância ficando cada vez mais próxima, os F-14 decidiram romper seu padrão de voo e iniciaram manobras defensivas, com o Gypsy 202 indo para o oeste e o 207 indo para leste, fazendo os inimigos escolherem apenas um alvo. Os MiG iniciaram sua perseguição ao Gypsy 202, sem perceber que agora o Gypsy 207 estava na sua retaguarda. Totalmente alheios ao F-14 que espreitava suas caudas, eles haviam entrado também na zona de perigo. Mais uma vez disparando um Sparrow, o radar conseguiu travar perfeitamente um dos MiG agressores, que explodiu e iniciou um parafuso, sendo retirado do combate, mas ainda faltava um dos inimigos. O MiG restante começava sua fuga, mas agora estava em sua cauda o Gypsy 202, a quem estava caçando momentos antes. A uma distância muito curta e com o visual ideal do inimigo, o tenente Herman Cook, entretanto, não conseguia ouvir o sinal sonoro de que seu míssil estava travando o alvo. Cook fez diversas tentativas, mas seu Sidewinder continuava sem travamento, sendo neste momento interpelado por seu oficial de interceptação, o tenente-comandante Stephen Collins. Atira! Atira nele! Eu não tenho travamento! Mas que droga! Atira nele, Fox 2! Eu não consigo! Eu não tenho travamento! Foi somente então que Cook percebera que havia feito uma grande bobagem. Esquecera de aumentar o volume do sistema de som do travamento do míssil, e assim que corrigiu seu erro, escutou o ensurdecedor som da arma que estava sedenta para desmantelar seu alvo. Míssil travado! Fox 2! O Sidewinder voou em direção ao MiG, e segundos de tensão se passaram até que uma violenta explosão destruiu completamente o avião inimigo. Bom abate, bom abate! Com o abate confirmado, os F-14 acompanharam os pilotos líbios que se ejetaram, até caírem no mar, quando então rumaram em direção ao porta-aviões. A Força Aérea da Líbia, infelizmente, não conseguiu resgatar seus pilotos, que nunca mais foram vistos. Mas foi longe das quentes zonas de perigo do Mediterrâneo que o F-14 encontrou seu elemento de imortalidade, sendo retratado nas telas do cinema no filme Top Gun: Ases Indomáveis. O filme de 1986, estrelando Tom Cruise, foi um marco para toda uma geração. As cenas clichês da década de 80 eram intercaladas com o estrondo que os caças faziam, enquanto cenas da vida real se misturavam com a beleza da ficção. O impacto do filme foi tão grande que houve um aumento de 500% no recrutamento da Marinha e da Força Aérea no ano de lançamento. E até hoje, não é incomum encontrar aviadores com seus clássicos Ray-Ban dourados nos comandos de aeronaves pelas aerovias de todo o mundo. No filme, o jovem oficial Pete Maverick Mitchell ingressa na Escola de Aviadores de Elite da Marinha dos Estados Unidos, o programa Top Gun, junto com seu oficial de interceptações, Nick Goose Bradshaw. Ambos são escolhidos para a escola após um incidente com um MiG-28 inimigo. Na verdade, o MiG-28 é uma aeronave ficcional, sendo representada no filme por uma aeronave Northrop F-5E, com uma camuflagem de esquadrão agressor,
ou seja, que serve de inimigo para treinar os pilotos americanos. Também é possível identificar aeronaves com uma camuflagem similar no momento do combate com os instrutores, que utilizam A4 Skyhawks. A escola Top Gun existe na realidade, ainda que não seja exatamente como mostrada no filme. Ela é oficialmente conhecida como Escola de Armas de Caça da Marinha, ganhando seu famoso apelido Top Gun pelo perfil de elite dos pilotos que forma. É a instituição responsável pela formação e aperfeiçoamento dos melhores pilotos da Marinha, que concluem o curso e depois retornam às suas bases como instrutores de elite. A rotina dentro do programa é extremamente dura, com estudos e preparação prévia para os voos sendo o mais exigente possível, para incentivar o profissionalismo e lembrar a todos que a vida real não é um filme de Hollywood. Os pilotos devem pagar uma multa de $5 toda vez que fizerem uma referência ao filme Top Gun dentro da escola. Tamanha é a importância do Top Gun que o coronel Robin Oates, quando fez seu tour de inspeção dos pilotos da Força Aérea na Ásia nos anos 60, percebeu que os pilotos estavam acostumados apenas com o combate envolvendo o disparo de mísseis, e que muitas das técnicas de combate aproximados com armas não estavam tendo o mesmo estudo que deveriam ter. Como resultado disso, previu corretamente que as baixas da Força Aérea em caso de um conflito, como foi a Guerra do Vietnã, seriam consideráveis. A Marinha, entretanto, conseguiu manter uma média de sobrevivência e abates maior, devido justamente ao programa Top Gun. O Grumman F-14 Tomcat foi um caça que marcou gerações de pilotos. O avião que demonstrou a todos o poder e a sensação indescritível de se pilotar uma aeronave de alta performance. Um avião que revolucionou com novas tecnologias e protegeu os maiores símbolos do poder militar norte-americano durante quase meio século. Você também sente a necessidade da velocidade? No filme Top Gun, Maverick perde seu melhor amigo, Goose, em um acidente. Quando estavam a uma distância muito próxima da aeronave adversária, os vórtices de ar gerados pelo avião de Iceman criam uma instabilidade aerodinâmica que apagou os motores e gerou um stall no Tomcat de Tom Cruise. Ao ejetar, Goose bate sua cabeça no canopy, que não havia sido ejetado propriamente, pois a ejeção dele dependia da velocidade do vento para ser retirado, e como estavam em um parafuso chato, um pequeno vácuo foi gerado, mantendo a parte da estrutura ainda junto com o avião. Esse caso é baseado em fatos e aconteceu com o tenente David J. Goose, um oficial de interceptação que falecera do mesmo jeito que o Goose do filme. Seu caso ficara famoso e nos estágios de desenvolvimento do filme seu nome foi imortalizado no longa-metragem. Mas no Brasil também temos os nossos Goose, que nos deixam com muita saudade. No dia 4 de novembro de 2022, uma aeronave T-25 da Academia da Força Aérea perdeu contato de radar na região de Florianópolis. Imediatamente, o Esquadrão Pelicano da FAB acionou uma aeronave C-105 Amazonas, que iniciou uma busca de quase 20 horas incessantes pelos 2 tripulantes da aeronave. O cadete aviador do 4º ano Júnior, da aviação de patrulha, e o capitão aviador Alves, instrutor na AFA. No dia 5, os 2 foram localizados, já sem vida, pela equipe de busca e salvamento. Hoje sabemos que, como todo aviador, eles apenas decolaram para a missão mais nobre de qualquer cavaleiro do céu. Vocês partiram fazendo o que todos nós amamos e que sei que era o que os fazia vibrar todo o dia. Fiquem tranquilos, amigos. Vocês nos deixam com um sentimento de enorme saudade, mas também de uma enorme satisfação por termos tido o prazer de conviver com vocês 2. Exemplos de colegas, de família, de esforço e de seres humanos. Descansem em paz, amigos. Bruno Fontanive. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição.
Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.